Você já teve aquela sensação de que o que você tem nas mãos é pequeno demais para vencer o dia? Sente que seus recursos, seu tempo, sua força são insuficientes para encarar os desafios que estão na sua frente? Se sim, então presta muita atenção, porque a história de hoje vai te mostrar, de uma vez por todas, que nas mãos de Jesus, o pouco não é apenas suficiente, ele se transforma em abundância. E antes da gente mergulhar nessa história incrível, eu quero te fazer um convite. Se você acredita que Deus ainda realiza milagres hoje, já deixa o seu like neste vídeo e se inscreve aqui no canal. E para ajudar essa mensagem a alcançar mais corações, comenta aqui embaixo: o pouco nas mãos de Jesus vira muito. Isso é mais do que uma frase, é uma declaração de fé. E o seu comentário faz toda a diferença para que essa palavra de esperança se espalhe. A história da multiplicação dos pães e peixes, registrada nos evangelhos, parece começar em um dia comum. Mas vamos combinar que nada do que Jesus faz é realmente comum. Imagine a cena: uma multidão gigantesca, milhares de pessoas seguindo Jesus por um lugar deserto. Eram homens, mulheres, crianças, gente cansada, com os pés empoeirados, mas com o coração faminto. Famintos por uma palavra de cura, de direção, de esperança. Eles tinham ouvido falar desse homem que curava os doentes, que acalmava tempestades, que falava com uma autoridade que ninguém nunca tinha visto antes. E eles foram atrás dele. Jesus, movido por uma compaixão profunda, passou o dia inteiro com aquela gente. Ele não estava com pressa. Ele ensinava sobre o reino de Deus, curava os enfermos, abraçava os rejeitados. Ele estava entregando o seu melhor para aquelas pessoas. Mas o tempo passou, o sol começou a baixar no horizonte. E um problema prático e muito real surgiu. Os discípulos, sempre preocupados com a logística, se aproximaram de Jesus e disseram: Mestre, já é tarde, manda essa multidão embora, para que eles possam ir até as aldeias vizinhas e comprar algo para comer. A lógica deles era impecável, não é? A responsabilidade não era deles. O problema era grande demais. A solução mais fácil era dispensar todo mundo, mas a resposta de Jesus quebrou completamente a lógica humana. Ele olhou para os discípulos e, com a calma de quem tem todo o universo sob controle, disse algo que deve ter deixado todos eles em silêncio, sem saber o que fazer. Eles não precisam ir. Deem vocês mesmos algo para eles comerem. Tenta imaginar a cara dos discípulos nesse momento. Felipe, o mais prático, provavelmente já fez as contas e viu que, nem com o salário de meses, eles conseguiriam comprar pão para tanta gente. Eles estavam perdidos. Como alimentar mais de 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças? Como resolver um problema tão gigante com recursos tão limitados? A sugestão de Jesus parecia impossível, quase irônica. É exatamente nesse ponto, no ápice da impossibilidade humana, que o milagre começa a tomar forma. Foi então que André, um dos discípulos, disse: Tem um menino aqui. Pensa na cena. Em meio a milhares de adultos preocupados, surge um menino, um personagem anônimo, que a Bíblia nem se dá ao trabalho de nomear. Um menino simples, com uma refeição igualmente simples. Talvez o lanche que a mãe dele tinha preparado para aquele dia: 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Olhando para a multidão faminta, aquele lanche era nada, era uma gota no oceano, era insignificante. Mas para Jesus, aquilo era tudo o que ele precisava. Jesus não desprezou a oferta pequena. Ele não riu da simplicidade do lanche. Ele pegou aqueles 5 pães e 2 peixes, olhou para o céu
e deu graças. Aqui está uma lição poderosa. Jesus agradeceu pelo pouco antes que ele se tornasse muito. Ele demonstrou gratidão na escassez, ensinando que a bênção começa com um coração grato. E então, ele começou a repartir. Ele deu aos discípulos, e os discípulos deram à multidão. E o milagre começou a acontecer diante dos olhos de todos. Quanto mais eles repartiam, mais pão e peixe apareciam. Quanto mais distribuíam, mais as cestas pareciam se encher sozinhas. A matemática de Deus simplesmente não faz sentido para nossa lógica limitada. 5 pães e 2 peixes se transformaram em alimento farto para uma multidão de mais de 5.000 homens. E o mais impressionante de tudo não é apenas que todos comeram e ficaram satisfeitos. O mais incrível é o que aconteceu depois. Jesus mandou recolher os pedaços que sobraram e eles encheram 12 cestos. Presta atenção nisso. O que sobrou era muito mais do que eles tinham no início. Deus não trabalha com o suficiente. Ele trabalha com a abundância. A provisão de Deus não apenas supre a necessidade, ela transborda. Essa história nos ensina algo fundamental sobre a nossa própria vida. Quantas vezes olhamos para os nossos 5 pães e 2 peixes, menos nosso talento limitado, nosso tempo escasso, nosso dinheiro contado, nossa pouca força a menos, e achamos que é insuficiente? Nós olhamos para o tamanho do problema, para o tamanho do sonho, para o tamanho da necessidade e dizemos: é impossível, eu não tenho o suficiente. O que você precisa entender hoje é que quando Jesus está na equação, não existe pouco demais. O que falta em você sobra nele. O que parece insuficiente na sua mão se torna abundante quando você entrega nas mãos dele. O milagre da multiplicação não é, em sua essência, uma história sobre comida. É uma história sobre fé. É sobre a coragem daquele menino de entregar o pouco que tinha. Ele poderia ter guardado para si, com medo de ficar sem, mas ele confiou. É uma história sobre a obediência dos discípulos, que mesmo sem entender, distribuíram o pão e o peixe. E acima de tudo, é uma história sobre o poder de um Deus que se especializa em pegar o pequeno, o fraco, o improvável, o que o mundo despreza, e transformar em um milagre espetacular, para que todos possam ver. Talvez hoje você esteja se sentindo como os discípulos, olhando para um problema enorme e sem saber por onde começar. Talvez você se sinta como aquele menino com uma oferta que parece pequena demais para fazer a diferença. A mensagem de Jesus para você hoje é a mesma. Traga o que você tem para mim. Entregue a ele seus 5 pães e 2 peixes. Entregue seu tempo, seu talento, sua preocupação, seu medo, sua pequena fé. Entregue e confie. Veja o que ele é capaz de fazer. Ele não vai apenas suprir a sua necessidade. Ele vai fazer transbordar. Ele vai te surpreender com a abundância que só ele pode criar. O que você considera um fim, ele transforma em um recomeço. Se essa história tocou o seu coração e falou com a sua realidade, eu quero te convidar a declarar isso com fé. Comenta aqui embaixo. Jesus multiplica o que eu entrego a ele. Declare que você vai parar de focar na sua limitação e começar a focar no poder ilimitado de Deus. E antes de você sair, não se esqueça de deixar o seu like, que é tão importante para nós, e de se inscrever no canal para receber mais mensagens como essa, que fortalecem a sua fé e te lembram todos os dias que o pouco nas mãos certas não é apenas suficiente. Nas mãos de Jesus, o pouco vira milagre. Obrigado por ter ficado até aqui e até a próxima.